Oi, Ellen, tudo bem? Seja, Olá, bom dia. seja muito bem-vinda ao projeto de entrevistas aqui, produzido pelo Programa Educativo do HO. E hoje a gente vai conversar sobre a sua amostra, né? A sua amostra de efêmera, a última gota, falando desse seu processo de graduação, né? Mas não só a graduação, mas é um processo que vem falando da sua vida, né? Como as esculturas estão dentro dessa sua perspectiva humana e sensorial e muitas das vezes trabalhando nesse lado artístico, né? Eu, eu sei bem pouco de você no sentido de você estudante da Escola de Belas Artes, né? Trabalha principalmente nesse campo com ênfase, né, nas artes visuais e escultura. Mas eu acho que seria interessante você apresentar quem é a Ellen dentro desse universo da faculdade e não só da faculdade de artes, né, mas para além de outros projetos. Então, fique à vontade para se apresentar, tá bom? Tudo bem? Bom, eu sou a Ellen. Eu nasci numa cidade bem do interior aqui do Rio. Então, basicamente, eu só passei a vir para o Rio de Janeiro, capital, depois que eu passei na faculdade. Então, de certa forma, até meu contato com centros culturais, museus são extremamente recentes. Então, muito do que eu tenho de bagagem artística vem daquilo que a gente recebe na escola. Então, ainda assim, é uma bagagem muito eurocêntrica. Sim. Então, quando eu adentro o meio da faculdade, eu tenho esse pequeno choque de realidade, de que a arte não é só Europa, a arte não é só Grécia, mas quando eu me coloco num curso, principalmente que leva o nome de escultura, a gente ainda vê como, talvez diferente da pintura e da gravura, ela ainda esteja passando por esse processo de se desprender do realismo. É muito do que a escultura, que ela não é realista, ela não é considerada escultura, principalmente pelo público leigo, entre aspas, mas que é 90% do que vai ser o nosso público. Então, quando eu entrei na faculdade, até por, como eu falei, essa bagagem eurocêntrica que eu trazia, eu procurei muito realismo. Só que com o que eu fui aprendendo na faculdade, os novos, as novas referências que eu fui tendo, eu entendi que eu poderia sim procurar o realismo e ainda fazer uma brincadeira com ele. Porque justamente a gente tem o realismo como essa arte divina. Então, por que não brincar com ele justamente nessa história da arte, uma história feita principalmente por homens brancos europeus, e que restringiam completamente o acesso a museus e galerias de quem não fosse do grupo seleto deles. Então, trazer questões extremamente contemporâneas dentro desses moldes que eles criaram e se firmaram como os gênios. E é muito bom essa sua fala, porque hoje a gente vai falar sobre a sua exposição de final de curso, né? Então, a gente vai focar nela, mas é sempre muito bom, como você vem falando, né, de que a sua história, ela perpassa uma história que é muito contada. É uma história que perpetua por muito tempo, por muitos séculos, essa ideia da arte dita como figurativa, realista, apenas uma representação daquilo que a gente quer falar, é aquilo que a gente vê e que é algo reconhecível. Então não há tantas mudanças, não há tanta desconforto, não há um outro tipo de inquietação, né? Então acho que seria legal a gente atualizar o nosso público pensando que você é uma artista multilinguística, né? Multilinguista.
E pensando que, tipo, na nossa entrevista, a gente vai falar sobre uma exposição que aconteceu em um dia só aqui no HO, mas isso não quer dizer que ela é curta. Ela não é uma exposição que de assuntos básicos, não, muito pelo contrário, é uma exposição que a gente poderia estar falando sobre um assunto por um ano inteiro, provavelmente, né? Pensando que uma exposição como a sua, falando como temas como você abordou, falam sobre uma época que você está trabalhando. Quanto tempo que você está na EBA? Eu entrei em 2019. Então, tipo, já de 2019 trabalhando essas questões e acredito que foi uma imersão muito grande para você, pensando em apresentar um assunto tão pessoal, mas que pode ter sido pessoal não só para você, mas para todas as mulheres que estavam no nosso espaço. Então, quem é a artista Ellen e o que a gente pode contar sobre as suas obras, né? Bom, então, eu, na verdade, como pessoa, eu sou extremamente passiva. Então, talvez até a questão de se expressar pela arte, ela é um campo muito confortável para mim, porque é aquilo você dá ao espectador e ele te retorna com alguma coisa, mas não é necessariamente pessoal. Acho que também tem um pouco dessa beleza de você não ter uma conversa necessariamente física e pessoal com quem vê as suas obras. E assim, esse é o início de uma pesquisa, eu perpasso por outras áreas. Eu tenho me interessado muito recentemente pela pintura e por aquarelas e como eu posso me representar através delas, as cores, que é uma coisa que eu não utilizava muito nas minhas esculturas e que agora até para, como foi dito, eu tive uma exposição de final de curso, mas que é só o pontapé bem inicial de uma pesquisa e que é isso, faz parte do meu meio familiar, ela vem do meu meio familiar, porque eu sou uma criança, uma filha que cresceu numa família basicamente só de mulheres. Eu tinha o meu pai presente, só que no começo da minha criação ele viajava muito a trabalho. Então eu tinha minha mãe, minha avó, minhas tias, minhas primas, que eram todas mulheres. Então tinha até uma brincadeira que na época que eu era assim, devia ter uns 3 anos, estava passando aquela minissérie na Globo, A Casa das Sete Mulheres. Então sempre tinha essa piadinha. E é uma lembrança muito boa, só que ao mesmo tempo, e é muito triste pensar nisso, que talvez já daquela época eu pudesse perceber o quanto ser mulher pode ser degenerativo na sociedade, porque até uma das minhas esculturas representa uma mulher sem seio. Eu tive uma tia que teve câncer de mama e por conta disso teve que retirar o seio. E foi uma coisa que talvez tenha não me chocado, mas me feito refletir. Então, quando eu chego na faculdade, eu entendo que essas questões sociais, das nossas vivências, elas sim pertencem ao mundo da arte e a arte não se faz sem elas. Então, eu começo a pensar nisso. Eu necessariamente não me considero ainda, é muito triste falar isso, mas eu tenho muito medo desse título de artista, porque é isso, eu estou começando a me descobrir agora, a entender coisas que se passaram talvez há anos, e pensar que isso pode ser utilizado na arte, até mesmo para me libertar dessas questões. Porque é um ponto muito sincero seu pensar
uma pessoa que tá dentro desse limbo, né, de artista, como a gente também tem a imagem do artista nesse sentido, né? Como a gente entende quem é artista e será que eu estou chegando lá? Será que eu já sou? Será que eu não sou? É sempre se colocar nessas caixinhas que muitas das vezes não há um momento agora, não é essa questão, né? Então, até um detalhe que tem no seu texto de apresentação é falar muito sobre esses corpos, né? O corpo feminino. E mesmo se não falasse, eu acho que tá bem visível essa questão. As esculturas remetem, sim, uma representação do corpo feminino. E eu acho que não só do corpo feminino, mas no sentido plural, né? Os corpos femininos. E pensar que você trouxe essas diferentes possibilidades do que o corpo pode oferecer e como a gente compreende ele, como a gente interage internamente, né? Então, como a arte pode ser esse aspecto de diálogo e como a gente, como artista, muitas das vezes ainda está nessa linha tênue de se eu estou falando de arte e vida, será que eu realmente sou artista? Isso também gera dúvidas sobre você, né? E como esse aspecto que passa da nossa história, mas passa também pela história de outras pessoas e faz com que a gente também crie outras propostas de história, porque a gente está falando do eu, do você e de fulana de tal e pode ser que seja sobre outra pessoa também. Então, tipo, eu queria que você falasse mais desse contexto familiar que você fala, você já mencionou, mas pensar que isso reverbera no seu íntimo e no íntimo de milhares de outras mulheres com contextos completamente diferentes do seu. Como a sua arte fala sobre si, mas também sobre o outro. Quer dizer, sobre a outra, né? Então, pensar nesse cenário também coloca você nessa dúvida, né? Tipo, será que eu sou artista, nesse caso, porta-voz de um tema? Será que o artista é um. É como você falou, né? Um pontapé para uma pesquisa muito maior do que você nesse início, né? Quer dizer, nesse final. Então, é um final para um início. Sempre é. Então, é um pouco disso tudo. Como eu falei, eu vim de uma cidade muito pequena, então realmente meu contato, talvez até os 16, 17 anos, tenha sido majoritariamente com a minha família. Mas quando eu chego à faculdade também, eu vejo a necessidade até mesmo de conversar ao ponto de entrevistar outras mulheres, entender as suas vivências, que é uma coisa que eu comecei com esse trabalho, não chegou internamente nele, mas que eu converso com mulheres de diversas situações diferentes, e é uma coisa que eu entendo também. Eu, como uma mulher do interior, vou ter uma vivência completamente diferente de uma mulher que vive na Maré, de uma mulher trans que ocupa o centro, de uma mulher de classe média alta que ocupa a Barra. Então, quando eu chego nesse momento da minha pesquisa, eu entendo que eu preciso e que é uma realidade. Nós mulheres fazemos parte de um grupo, mas um grupo com vivências e dores diferentes. E era assim, era um pouco do que eu já sentia minimamente na minha família, a diferença entre uma mulher que tem um corpo padrão, entre uma mulher que precisou retirar o que, de acordo com a sociedade, é o que a torna mulher, uma mulher, uma criança que ainda não é mulher, mas que perante a sociedade já é mulher, e é uma discussão muito mais profunda que isso, mas que nesse momento eu não pretendo entrar nela. E também é isso, eu acho que a faculdade me deu um choque de realidade muito bom nesse sentido, de pensar que mulheres têm dores. Sim, todas as mulheres têm dores, mas não são necessariamente as mesmas dores. E é uma coisa que eu já percebia no meu núcleo familiar,
e que toma um patamar gigantesco quando eu saio desse núcleo. E entender como eu posso representar isso nesses corpos. Quando eu falo da escultura, a escultura é uma peça de tridimensionalidade. Então, como eu posso colocar isso? Porque geralmente, quando a pessoa chega, e isso eu senti na minha primeira mostra, ela se resigna a ver a frente. Então, o que que eu posso trazer, levar nessa montagem para que ela possa realmente sentir a necessidade de perpassar esse corpo, de entender quais são as dores deles, por que que ele se coloca naquela posição. Então, uma coisa que eu gostei muito quando eu falo sobre centros acadêmicos, galerias, tenho orgulho de mim mesma, que quando eu fiz o contato com o Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, me foi passado algumas instruções sobre, por exemplo, de que eu poderia utilizar as paredes, mas que depois eu deveria restaurá-las, e nisso me passam a cor de tinta que é utilizada. Então, eu pinto uma das minhas esculturas com essa cor de tinta. Então, até mesmo nas fotos, ela se torna parte daquele centro cultural. Sim. Ela se mistura àquela parede. Ela realmente impõe a sua presença naquele lugar que talvez antes para ela, há menos de um século, seria negado. Só para esclarecer, é aquela um pouco menor que ficava mais no cantinho. Não sei se você vai conseguir lembrar, mas eu lembro que eu cheguei a gravar essa, que foi a que era mais branquinha possível, que não tinha tantos detalhes de cinza, cimento e nenhum um detalhe de branco. Ela era completamente branca. Ela era completamente branca e lisa na frente, e atrás ela era completamente É. rugosa, friccionada. Não, e é isso, né? Tipo, esses corpos entrando que muitas das vezes não. Pensando na história do espaço, não entrava. Então a gente está falando de século XIX para frente, falando sobre esses corpos múltiplos, né? E que bom que essa questão, né, da cor tem estabelecido também um outro tipo de diálogo para você, né? De pensar que há regras e essas regras podem ser incorporadas no nosso discurso artístico. Isso não só artístico no quesito expositivo ou apenas informativo, mas entrar em um quesito de discussão, de pautar um outro debate, de levar em consideração outro aspecto, né? Então, você acrescentar esse detalhe é muito bom, faz com que a gente, com que eu veja agora a exposição com outra partezinha interessante, porque sim, ela aparentemente estava destoando nesse quesito de cor, mas eu achei que era mais uma tentativa de materiais, pensando que você já estava trabalhando com materiais brutos, né? Um pouco mais pesados, eu achava que eram esculturas um pouco mais leves, achava que era gesso, alguma coisa assim. E quando eu pego a primeira vez, eu, tipo, opa, já tem uma carga muito pesada, né? Então, pensar nesses lados mais simbólicos, né? Que, tipo, esse corpo está sendo sustentado por muito tempo, toda a nossa vida, né? O quanto de caminhar, quanto de bolhas, quanto de cansaços, cortes, cicatrizes vão surgindo e cansaços também, né? Então, tipo, acaba que a nossa história é sobre carregar algo. E o peso, pensando nessa densidade desses materiais, mas também pela densidade simbólica que você menciona, ela eleva essa questão para outros caminhos, né? E é até bem interessante, porque foi uma coisa que eu percebi depois de produzi-las, mas obviamente tinha essa diferenciação nos corpos, e a mais que tinha o corpo mais magro delas era mais pesada. E a que eu fiz com o corpo mais volumoso, voluptuoso, eu conseguia carregar com uma mão. Enquanto essa outra eu precisava às vezes de duas, três pessoas para conseguir carregar ela. E também, como eu havia falado desse diálogo,
a primeira vez que eu comecei a desenvolver esses corpos, eu fiz muito individualmente. Para essa mostra, eu procurei conversar com outras mulheres para ver como elas entendiam seus corpos. Tinha até uma, não sei se você vai se lembrar, que eu havia colocado ela de costas para janela. Eu Uhum. havia imaginado que realmente estava muito quente no dia, então muitas pessoas se colocavam em frente à janela. Então, para aquela escultura que estava de costas, eles se colocavam à frente dela por uma necessidade. E aquele foi um corpo que uma amiga trans minha me ajudou a desenvolver quando eu perguntei para ela como poderia ser representado um corpo trans. E ela me disse que, olha, talvez um corpo trans pode ser colocado de muitas formas, mas eu penso muito e talvez até pela minha experiência como uma mulher trans, ombros um pouco mais largos, seios menores, que ainda estão se desenvolvendo, mas para a forma que eu a coloquei, que ela é o único com mãos que se seguram, se tampam. Eu lembrei que eu tenho uma prima agora na cidade que quando nós começamos a ter seios, a gente sente muito essa vergonha, essa vontade de se esconder. Então, é um corpo que olha para fora, mas ainda assim se esconde, tenta se proteger desse mundo que ele mesmo está vendo e que se coloca à frente dele. Porque ser mulher dentro da sociedade que temos é extremamente complicado. E principalmente quando não é normativo, né? Muitas das vezes é complicado para todas, mas em níveis e graus completamente Sim, diferentes, né? completamente diferente. Como eu falei, que a mulher que mora na Maré, ela vai ter dores completamente diferentes de uma mulher classe média alta que mora na Barra. São dores, sim, mas são dores completamente Escalas diferentes. completamente diferentes. E, e agora falando sobre um outro aspecto, que é sobre exposições temporárias, né? Porque é muito bom ter as exposições temporárias são ótimas para o público ver, sentir e fruir de uma maneira mais dinâmica, né? E no seu caso foi um dinamismo bem mais rápido do que previsto. Foi uma experiência, né? E o que você achou desse momento de flash? É porque sabemos que propor uma pauta e organizar datas é algo muito complexo, né? Principalmente quando a gente está na correria, a gente está nesse empenho de mostrar o que a gente quer dizer para o mundo, mas também a gente tem que, principalmente, entender toda a nossa dedicação, o empenho que a gente coloca, que a gente se debruça para fazer essas ações e como a sua exposição aconteceu dentro de um período de menos de 24 horas, que a gente também tem que salientar isso, porque durou um dia, mas menos do que 24 horas nesse sentido, houve um preparo muito gigantesco, né? Um preparo que não durou apenas um dia. É uma história que, como você mencionou, é a sua vida toda, e não só a sua, mas de outros participantes que tiveram na sua entrevista, né? Dentro desse campo de pesquisa. Então, você já comentou um pouquinho, mas eu queria saber para você como foi desenvolver estudo nesse período tão rápido e pensar nos próximos planos, né? Porque a sua conclusão de curso já deve estar chegando, né? Então, essa é só a primeira parte, acredito eu. Então, ainda tem essa parte teórica e que acredito que você já está até desenvolvendo, já deve ter alguma coisa, né? Então, e também não é só isso que vai te definir artisticamente. Claro que a gente sabe que muitas das vezes tem essa discussão, né? Do artista com diploma e o artista sem diploma. Quem é que tem o maior peso para a validação, alguma coisa assim. E a questão não é essa, né? É mais sobre as experiências, é mais sobre como contar algo artisticamente, esteticamente, né? Não só para o mundo, mas internamente para você. Então, pensar nessa formação como aquilo que a gente já vem falando, né? Só um pontapé para algo muito maior.
porque a gente está na casa dos 20, então a gente tem uma vida para frente nesse sentido. Então, como que as coisas não se esgotam, e que bom que não se esgota, e que você também vai perpassar outros assuntos, né? Porque você já mencionou que, além da escultura, a pintura, há um outro interesse de pesquisa dentro das cores, e que bom que há essa pluralidade. E aí eu queria saber mais de você nesse sentido de formação final. Quais são os próximos passos? E se você quiser também vender o curso de artes visuais e escultura para o povo, fique à vontade. Eu acho que toda a sua fala a gente pode resumir em duas palavras: desesperador e maravilhoso. Você havia comentado sobre essa pauta do artista com diploma e o artista sem diploma. Independente, o artista ele não se faz quando ele está parado. Independente se você tem um diploma ou se você não tenha, se você para de consumir a arte, de estudar arte, acaba não fluindo. Você estagna num campo e que é extremamente plural, como você mesma disse, por exemplo. Eu não sei qual é a sua formação, mas eu estou nesse campo de artes visuais e escultura, no bacharel, e recentemente eu tive a oportunidade de estar no campo do educativo, do CCBB, e que me levou para outro caminho completamente diferente, que eu jamais imaginava na minha vida artística e que agora me faz tomar outros rumos. Então essa é uma vantagem muito grande de ser artista, e até mesmo, como você falou, eu sinto que o curso de artes visuais e escultura, ele é muito plural, porque ele vem de um curso que era apenas escultura, mas tentando se tornar uma arte contemporânea. Então os professores eles vão te falar muito sobre tridimensionalidade, mas não necessariamente sobre escultura. Isso te faz ser um artista que vai perpassar diversos campos, diversos meios. E eu acho que o artista contemporâneo hoje ele é isso. Ele não se restringe a uma técnica específica. Ele não é pintor, ele não é escultor, ele é artista. E é até como, por causa da minha orientadora, eu sou muito ligado a esse autor, que é o Ricardo Basbaum, e ele defende muito o artista, etc. Não tem como, hoje em dia, você não ser o artista que também é curador, o artista que também é assistente, o artista que é professor, o artista que é escritor. O artista é tudo isso. O artista, ele se faz no mundo e ele é do mundo. Mas falando um pouco sobre a minha mostra, também sobre aproveitar oportunidades. O meu trabalho ele está sendo feito e ele nunca vai ser deixado de lado. Ele é um trabalho que evolui. Então não é pensar que poxa, eu tive uma pauta de apenas um dia para expor. Não, eu tive grandemente a pauta de um dia para expor. Isso já me é uma experiência para daqui para frente. E também saber aproveitar ela. Quando eu chamo a minha exposição de A Última Gota e eu coloco nela uma escultura que está realmente recebendo água, que está realmente recebendo gotas de sua cabeça, e ela chega ao final da exposição sufocada, transbordada, também é me aproveitar disso. Saber que eu posso dar àqueles que vêm num único dia que ela está a oportunidade de ver a realização desse trabalho do início ao fim, de ver ela sendo sufocada, de nada sendo feito, porque até uma vantagem e uma brincadeira que, saindo um pouco do assunto, no meio do ano, eu tive a oportunidade de participar de uma exposição coletiva aí no Centro Municipal, que era Corpo Cosmos, da extensão Cosmopoieses, da UFRJ, e eu tive uma amiga, Vitória Valente, que ela expôs um trabalho falando sobre a casa dela. E não era um trabalho que ela tinha pensado como um trabalho público, que o público pudesse se envolver nele. Realmente havia uma parte que ela tinha feito para isso, mas a parte que o público tomou como pública foi outra. Então ela dimensiona as peças dela no chão, e quando ela retorna em outros dias, ela vê que
que o molde da casa dela se transformou completamente, se tornou outras casas. Então é muito isso. É uma beleza que o nome L8 dá para gente, que o público ele vai sentir mais essa liberdade em realmente tocar as obras, se colocar nelas. Ele vai ter esse poder sobre trabalhar com elas. Eu perdi um pouco a palavra, mas eu espero estar me expressando bem. Então, havia sempre essa possibilidade de alguém talvez tapar aquele furo, mas que não é feito. Então, pensar também que é um pouco disso. A gente vê pessoas vivendo dores, mas às vezes a gente pensa, ah, ninguém está tampando as minhas dores. Por que eu deveria ter esse esforço de tampar a dor de outra pessoa? Então, é essa gota d'água que está caindo ali desesperadamente, infinitamente, numa demora de às vezes 1 minuto para se formar a gota e ela cair, mas que ela está ali o tempo todo e ela não acaba. É a gota caindo, 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 caindo e ninguém faz nada. As pessoas apenas observam, numa lamúria, numa dor, mas apenas observam. Então é essa vantagem que talvez fosse um trabalho que eu não conseguisse desenvolver caso me fosse apresentada uma pauta mais longa. Então saber transformar os seus trabalhos para a pauta que foi oferecida, para o local que foi oferecido, e trabalhar em cima disso, sabendo que todo trabalho ele é vivo, ele muda, ele não é constante. Então entender que isso, a arte é isso, e se aproveitar disso como artista. E com essa sua fala impecável, pensando sobre. É basicamente isso que você falou, né? Ao trazer o Ricardo Baunsbau, eu acho que resume bem essa discussão de pode ser tudo, mas espera aí, vamos também pensando por outros caminhos e outras relações, né? E muito obrigada, Ellen, pela sua fala, por hoje, por essa conversa sobre esses processos, né? Porque a gente sabe que é um caminhar muito complicado. Cada um tem a sua maneira de fazer as suas pedrinhas de tijolos dourados até o destino que gostaria de chegar, né? Então, acho que esses pequenos detalhes que vão acontecendo nas nossas vidas, as pequenas atividades que a gente vai participando e produzindo e pensando são etapas primordiais porque a gente quer, mas não só sobre a gente, mas também sobre o outro, porque a gente expõe algo e o público vai ler e vai ter a sua camada de expor também, verbalmente ou não verbalmente. Então, acho que foi muito legal a nossa conversa de hoje também, a exposição. E espero que você retorne mais vezes, tá bom? Em nome do Centro Municipal de Artes, ao projeto Eletsica, a parte da Secretaria Municipal de Cultura também agradece essa nossa conversa, essa nossa troca, tanto pela ocupação do espaço quanto a ocupação que a gente está fazendo aqui nas redes. Tá bom? Tá bem. Tchau. Bom dia e obrigada.